Olá, meu nome é Fabiana. Eu venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso. O tema dele é a importância da utilização de diferentes metodologias de ensino no processo de ensino-aprendizagem. A reflexão dele é as metodologias de ensino, as necessidades, a importância, como utilizá-las, para que utilizá-las, como chegar no maior número de alunos. O desenvolvimento desse trabalho vem da problemática do ensino da educação infantil até o ensino superior, dos alunos que não conseguem aprender com as metodologias que o professor passa, com a dificuldade deles de compreender com uma só metodologia de ensino. O objetivo do trabalho é como utilizar as metodologias para um benefício do processo de ensino-aprendizagem. Na apresentação é colocada uma citação de Cícero Bittencourt, que fala sobre como a escola está sendo deixada de lado enquanto os alunos têm acesso a mídias, a redes sociais, a televisão. Os professores ainda ensinam através da oralidade e da escrita, transformando o ensino em alguma coisa repetitiva, cansativa e as tecnologias muito mais atraentes para esses alunos. O desenvolvimento tem como parte fundamental o educador, o educando e o processo de ensino-aprendizagem. Para o educador, é colocada uma citação de Michael Apple, do livro Educação em Poder, onde ele fala que o educador tem o poder de massificar a informação ao aluno. Com o educando, a gente coloca uma frase de Aristóteles, que é o aluno, ele sempre quer aprender, ele sempre está na busca do conhecimento. E para o processo de ensino-aprendizagem, é colocada uma frase do Nereci, da importância do caminho, de como ele chega na construção desse conhecimento. O trabalho foi dividido em metodologias usuais e metodologias ativas. O termo usual foi colocado para não classificar todas as metodologias como tradicionais. Para as metodologias usuais, nós separamos o método expositivo, o método de leitura dirigida e o método de texto. O método expositivo, o professor apresenta o tema oralmente, conversa com os alunos sobre esse tema e pede uma atividade na sequência. O método de leitura dirigida, o professor orienta os alunos em grupos temas que eles vão ler durante a aula. E o método de texto, todos os alunos vão ler o mesmo texto durante o horário da aula. Nas metodologias ativas, foram separados a sala de aula invertida, o ensino híbrido e design thinking. A sala de aula invertida é a ideia do aluno ler o texto antes e trazer a problemática para dentro de sala de aula e o professor debater sobre as dúvidas que ele teve em cima do texto. O ensino híbrido é a metodologia mais utilizada nas universidades ultimamente. Dentro dele, existem várias modalidades. Uma delas o aluno pode estudar integralmente online em casa, ou ele vem para um computador da faculdade, estuda ele online, ou metade online e metade presencial. E o design thinking, que é a ideia criada pelos alunos de design, que eles pegam um tema já existente, por exemplo, a cadeira, trabalham em cima dela, conceituam, veem a finalidade, melhoram aquele projeto e entregam um novo projeto em cima de algo já existente. Para esse trabalho, foi feito um levantamento de hipóteses em 2 universidades, 8 educadores em cada, e 2 horas aula. Para o questionário feito nessa observação, foi colocado o tipo ideal de professor. Mesmo que esse tipo ideal seja uma ideia utópica da situação, já que cada professor e cada sala é única. O questionário tinha perguntas de quais metodologias utilizadas, se há interação em sala de aula e se o professor dá significado à sequência aplicada. E a apresentação desse questionário no trabalho foi uma demonstração a partir de gráficos. O destaque vai para o gráfico 4, quais metodologias empregadas durante a sala de aula. A metodologia mais utilizada é a sala de aula invertida e a metodologia menos utilizada é o método de textos e o método de leitura dirigida. Como podemos observar, a metodologia mais utilizada é a ideia da sala de aula invertida. Os alunos leem em casa
e traz as suas dúvidas para dentro de sala de aula. E as duas metodologias menos utilizadas são a metodologia de texto, que o aluno lê sobre a orientação do professor, e a leitura dirigida, que ele vai ler tópicos que o professor passa. Essas três metodologias, elas se relacionam entre si, elas têm a mesma ideia de estar lendo, de estar trabalhando com o texto, só que de formas diferentes. Para a conclusão, foram citadas Lilian Bassic e José Moran sobre a importância da utilização das tecnologias em benefício do aprendizado do aluno. Foi colocada uma frase de Mitchell Kahn, que ele fala que nem toda metodologia tradicional é boa ou ruim, e toda prática deve ser analisada para o melhor aproveitamento da turma, da sala e da situação envolvida. E com base nisso, sobre os levantamentos de hipóteses que foram analisados, é observado que nenhuma situação é igual para todos. Cada professor, cada situação, cada momento é único e tem que ser trabalhado com metodologias diferentes. A ideia é que os professores participem de formações continuadas, que eles aprendam mais antes de levar esse aprendizado aos alunos. Por fim, é colocado uma frase do Moacir Gadotti no livro Bonitezas de um Sonho, onde ele coloca que a formação do professor, ela tem que ser única, ela tem que ser contínua, ela tem que estar em constante transformação, tem que ser uma ideia de formação autônoma, do professor ser capaz de criar, e que mesmo que ele siga o planejamento, ele tenha a ideia de que esse planejamento é maleável, ele consiga trabalhar com cada aluno para que todos alcancem o desenvolvimento, para que todos aprendam no final o conteúdo que quer ser ensinado.